Agora 8h45, de volta com o Folha no Ar, segunda edição, começando aí esta semana e recebendo aqui a professora Natália, considerada a revelação do primeiro turno dessas eleições em Campos, e ela que já, através do seu partido, declarou a nota aí de neutralidade do partido no segundo turno, entre Vladimir e Caio. Porém, está todo mundo de olho aí, inclusive, nesses mais de 11 mil votos. E tem seguidor nosso aqui no Face perguntando o que fazer do seu voto, enfim. Voltamos com você, Aloysio, e esse tema que é, naturalmente, muito interessante também no programa de hoje. Rapaz, tinha uma pergunta aqui que eu queria abrir esse bloco com ela. Mas entraram novas perguntas aqui. E eu perdi, era de uma leitora, aqui achei. Achei aqui. A pergunta acho que ideal para abrir esse bloco. A partir da declaração de neutralidade do pessoal que me fez o favor de me deixar dormir no sábado domingo, é a Thaís Ecar. Natália, votei em você no primeiro turno. Não sou a favor do voto branco ou nulo. Sinceramente, não sei em quem votar. A democracia nos foi muito cara, mas às vezes nos coloca em situações complicadas. Quem é o menos pior? Olha, é Thaísa, né? Thaís Secar. Thaísa, eu confesso que eu ainda não sei, não. Eu também tô nessa aí, avaliando, entendeu? Porque a gente também fica avaliando. A gente não puxou o voto nulo, né? A gente não indicou o voto nulo enquanto nota do PSOL. A gente falou de uma oligarquia, de outra oligarquia, que são famílias que vão se perpetuando no poder. Parece até uma questão de herança, né? O filho já nasce na política, já não precisa mais trabalhar em nenhum setor, ou só trabalha em gabinete de pai, ou alguma coisa do tipo. E aí vai rolando essa perpetuação. Eu entendo que as pessoas esperavam, por exemplo, que a gente indicasse, mas isso parece algo que eu pessoalmente, vou falar pessoalmente, né, porque eu não posso falar do partido inteiro, eu não compactuo muito com essa questão de siga, né, do tipo, siga aquele que está falando, né, ou seja, se torna uma referência, então eu sigo. E isso é um alívio para minha consciência, porque depois, se deu errado, a culpa também é daquele que indicou, mas porque ela falou, então eu confio na análise do outro. Tem uma tirinha da Mafalda, até o Quino, né, morre recentemente, que é o criador da Mafalda, dessa personagem incrível argentina, e que diz assim, quando a gente não lê, a gente é obrigado a se contentar com a verdade que o mundo nos dá, né? Então, isso também serve para esse quesito. Quando a gente não se exime de fazer a nossa avaliação por nós mesmos, a gente acaba se contentando com o outro. E aí eu tenho um alívio da minha consciência, porque eu faço uma transferência para o outro. E é como se o outro pudesse moldar a minha própria responsabilidade, né, sobre o mundo, sobre as coisas do mundo. E o que a gente defende é que as pessoas possam estar em permanente estado de alerta e fazerem as suas avaliações. Por isso também a gente não indica o voto nulo, mas a gente elenca elementos para justificar a não escolha nenhum nem o outro e ao não indicar voto crítico também nenhum nem o outro. Porque são duas famílias, né, que se perpetuam, são duas oligarquias, uma responsável pelo endividamento da nossa cidade, pela venda do futuro, pelo rombo da Previ Campos, pela utilização do programa de transferência de renda, que foi o cheque cidadão, numa perspectiva mesquinha, numa perspectiva clientelista de se perpetuar no poder. E a outra família, né, que malversou sobre os recursos da cidade, que governou numa época de muita fartura, que gerou, inclusive, um prefeito, que foi o Mocaibe, que é pego em inúmeras operações e secretários presos e tudo isso, né, nesse período. Na verdade, assim, a má utilização desses recursos mesmo, e ainda a coligação ao PSL, que é o partido que alçou Bolsonaro ao poder. Então, a gente se pergunta assim, como é que o PDT, né, se alia ao PSL, se alia ao Partido da Destruição Brasileira, que é o partido que se vincula a todo tipo de desmonte, tanto das políticas públicas, quanto dos direitos sociais, inclusive direitos ambientais.
Então, é uma situação que a gente está colocado, que é uma situação muito difícil, né? Eu confesso que eu não sei dizer para você quem é aí o menos pior. A gente... Até porque, quais foram as lutas, por exemplo, a gente poderia pensar assim, tem um partido progressista concorrendo, que é o PDT. Só que o PDT Campos é um outro cenário, ele é diferente do que é o PDT nacional, ele é diferente do que é o PDT em outros lugares. O PDT em Campos é um reduto da família Viana também. E aí, como confiar? O que a gente coloca a gente não consegue confiar nesses dois candidatos pela trajetória de suas famílias. Mas, na medida em que eles se mostrarem diferentes das suas famílias, eles podem ser diferentes das suas famílias e apresentarem uma outra coisa para a população. Então, por isso não é uma neutralidade, é um estar ao lado das pessoas e deixar que as pessoas decidam. E a gente vai acatar, né, as decisões, porque a gente também não indica nenhum caminho, mas a gente se diz com as pessoas. Então, o que as pessoas definirem para suas vidas é o que a gente tem que se nortear, acatar e lutar com elas para que seja o melhor possível, né? E dizendo que eles podem dar, sim, respostas diferentes, e que a gente espera que isso aconteça. A gente não espera o fracasso de uma gestão, pelo contrário, a gente espera que essa gestão seja muito positiva, e seja positiva porque ela transforma a vida das pessoas efetivamente. Então, eu desejo, assim, sucesso, né? E que essas candidaturas possam se colocar ao lado das pessoas. A gente não consegue acreditar nisso. São projetos distintos dos nossos. Por isso, a gente se mantém nessa posição, dizendo que a gente vai lutar, né, junto com a população, para que essa gestão atenda aos interesses populares e atenda aos interesses da classe trabalhadora e deixa que cada um faça as suas análises. Eu, como assistente social, por exemplo, eu não posso deixar de notar, por exemplo, a gente caminhou para Santa Maria, né? As pessoas em Santa Maria têm uma enorme gratidão à Rosinha, por exemplo, porque foi quando chegou o posto, foi quando as estradas foram minimamente pavimentadas. Eu posso tirar isso das pessoas, né? Não. E alguém sempre vai estar insatisfeito com o que a gente indicar. Então, eu peço, assim, que as pessoas avaliem, né, nas suas vidas concretas, aquele que é menos pior, aquele que mais vai se aproximar. E o que a gente luta é efetivamente por transformar a cidade, rompendo com as oligarquias que se perpetuam no poder há décadas. Então, o nosso posicionamento continua sendo o mesmo, do início das eleições. Natália, tem várias perguntas aqui ainda e nesse bloco também gostaria de fazer algumas. Então, vou pedir, assim, se possível, para você tentar ser sucinta nas respostas, por favor. Tem uma pergunta aqui do professor da UENF, sociólogo, Roberto Dutra, que, como eu assinalei aí no fechamento do bloco anterior, por fazer questionamentos da política identitária, é outro que é acusado no meio universitário de forma que faz parte de misógino, e acho isso um absurdo particularmente. Mas, enfim, e a cirista, você que falou na pergunta anterior que o PDT de Campos não é o PDT de Ciro, e ele pergunta aqui a você, Roberto Dutra, nessas eleições, seu partido ingressou na real política, o conceito de Otto von Bismarck, que é a política prática, né? Só para o ouvinte entender, não para você, por óbvio. Negociou, por exemplo, apoio recíproco com o PDT. Em São Paulo, o PDT apoia Boulos. Em Fortaleza, o pessoal apoia Sarto, do PDT. Qual foi a real política da neutralidade em Campos? Como é que foram os acordos? Então, né, essa pergunta ela é interessante. O Roberto Dutra, inclusive, escreve um texto, né, não façamos em Campos como Pôncio Pilatos, lavar as mãos. E aí, assim, se essa atitude do PSOL aqui em Campos, por analisar as oligarquias que a gente tem e a preservação de famílias no poder, e a própria apropriação do PDT por uma família é lavar as mãos, então que seja, né? Mas eu gostaria de perguntar quem é o Jesus nesse caso, porque Pôncio Pilatos estava entre Barrabás e Jesus. Definitivamente o PDT Campos não é Jesus. Então essa faz parte da nossa análise também, né? Entender a apropriação que existe no PDT, entender as divergências PDT local e PDT nacional e pensar nesse sentido. Além disso, olha, isso que é um agravante, isso é muito sério, né? O PDT em Campos, ele não deveria nem ter podido se coligar, porque
porque a coligação é mais do que um diálogo. A coligação são os dois ali, gerindo as pastas, tendo papel preponderante na prefeitura, ocupando efetivamente a prefeitura. E a coligação se dá com o PSL bolsonarista. Que PDT é esse que se coliga com o PSL? Não sei, né? Se no âmbito nacional isso existe, nessa política prática, mas isso é de se estranhar muito. E é de se estranhar, inclusive, querer que um partido que se alinha progressistamente e na luta trabalhista dê aval a um partido que se coligou com todos os desmontes que são feitos nacionalmente, com expulsão de quilombolas das suas terras, com morte e extermínio indígena, com sangue nas mãos. Sinto muito, né? Então, assim, não é possível, no nosso ponto de vista, não é possível conferir um apoio e nem estimular esse voto crítico, porque me parece que essa família é uma família, não sei, que em troca dos apoios rompe também um pouco das ideologias. E aí a gente se mantém firme no que a gente acredita e nos nossos valores, que foi algo que eu já coloquei na pré-campanha e eu volto a reiterar, né? A gente segue firme nas convicções e nos nossos valores. Se esse tipo de apoio, né, o de alianças, ele pode se dar em outros estados e em outros municípios, que seja, porque se avalia a condição do partido localmente, e aqui a gente também faz essa análise do partido localmente. Logo, é impossível conferir um apoio nesse sentido. E isso não se trata de lavar as mãos, isso se trata de estar ao lado do povo, na nossa perspectiva. Não dá para incentivar o voto crítico, o apoio naquele que, enfim, né, que se alia a tudo que tem de pior na política. Essa analogia aí do Roberto, eu vi o texto também, que você complementou, saber que é um Jesus e Barrabás e Pilatos lavou as mãos. É só esperar que o povo de Campos tenha um pouco mais de sabedoria que o povo condenou Cristo à crucificação, né? Mas, enfim, tem uma pergunta aqui do José Renato Duarte, advogado, servidor público de carreira, foi secretário municipal em Campos, foi secretário municipal em São João da Barra, cedido, conhece muito bem a máquina pública, conhecimento empírico, né? Ele pergunta aqui, professora Natália, o pessoal afirmou em postagem publicada no jornal Folha da Manhã, no blog Opiniões, abre aspas, não nos venderemos por cargos ou vantagens políticas, fecha aspas. Então pergunto, foi oferecido a você, ou seu partido, ou grupo político, algum cargo ou vantagem? Sim, sim, se sim, quais e por quem? Então, a gente foi procurado, né, pelos dois candidatos, isso é um fato, mas a gente não teve uma conversa, né? Então a gente, assim, não agenda conversa, até porque a gente já demonstra a nossa intenção para os dois. A gente diz, não teremos acordo, né? Nós não teremos acordo, nós não declararemos apoio a nenhum dos dois candidatos, e isso foi dito, né, as duas forças que estão aí agora representadas, duas famílias. Então, a gente não tem, né, alguma coisa propriamente dita de um cargo, nem de nada do tipo, até porque a gente vetou uma possível conversa e um possível acordo, né? Então, a gente, assim, já não aceitou a reunião, a gente disse que poderia, sim, depois, e aí ambos, né, tentaram fazer um acordo programático com o nosso programa, porque consideram que o programa atende, mas o programa é público. Então, o que a gente diz e sinaliza, inclusive para toda a população, na carta que o pessoal escreve, é a carta divulgada, a gente se dirige à população, né? A gente se dirige dizendo, olha, o programa que a gente construiu para a cidade partiu das necessidades da população. Sendo assim, população, cobre dos candidatos que efetivamente cumpram também com essas reivindicações que estão aqui. Porque elas não partiram das nossas cabeças, enquanto partido do que a gente considera melhor. A gente partiu ouvindo as pessoas sobre o que elas consideram que é melhor para a vida delas. Então, que isso também seja dado seguimento, que a população possa cobrar a gestão. E aí, nesse sentido, os dois candidatos também. Quem quiser baixar o programa, é só baixar pelo site, né? É nataliabruna50.com. Consegue baixar o programa e consegue, se quiser, cumprir parte daqueles acordos. A gente não precisa ter uma assinatura tácita do candidato se responsabilizando por aquilo.
ele pode baixar e ele pode cumprir com aquilo que ele quer cumprir. Então, nesse sentido, a gente também fica muito tranquilo. O programa não pertence ao pessoal, o programa é do povo e é para o povo. Se é do povo e para o povo, que qualquer um dos candidatos que queiram se servir do nosso programa de cidade estejam livres para fazer, né? Estejam livres para colocar em prática uma ou todas aquelas propostas que eu vocalizei, porque aquelas propostas não são da Natália e não são do PSOL, né, para a população. A última pergunta que eu vou fazer do grupo aqui, antes de fazer a minha, que vai ser a derradeira, e Cláudio Nogueira também, fica aberto para fazer a pergunta que quiser, Nogueira. Adriana de Lima Gonçalves, educadora, professora da Rede Municipal de Campos. Mesmo tendo na disputa do segundo turno, no nosso município, oligarquias políticas, não seria importante a escolha de um dos lados? A neutralidade, entre aspas, não evidencia a dificuldade de articulação e composição da esquerda em prol de um projeto maior e da necessidade de se rever o radicalismo que ainda marca a esquerda do país? Eu não sei, assim, por que considerar essa atitude de não composição uma atitude radical. Ou não sei também por que considerar essa atitude de conferir às pessoas o poder propriamente pela decisão é uma atitude radical. Se a gente quer subtrair os líderes, né? Por que não conferir ao povo efetivamente a decisão das suas ações? A gente não indicou o voto nulo. A gente disse para as pessoas, gente, agora, né, vocês vão escolher entre um e outro. No nosso ponto de vista, essas duas oligarquias aqui, a gente não consegue definir, né, entre essas, quem é o menos pior. Mas a gente não consegue, isso não significa que a população não possa. Então, é um bate-volta, né? A população espera que a gente indique um caminho, só que a gente, como não acredita também em líderes e nem acha que a gente deve ter esse papel, a gente volta e confere à população o poder de decisão sobre a sua própria vida. E ainda diz mais, que a gente vai estar ao lado da população, seja qual for a decisão. E a gente vai estar ao lado construindo propostas, elaborando propostas, disputando a cidade, lutando para que a população mais vulnerável, mais desassistida, aquelas que estão excluídas dos direitos, tenham voz e tenham vez. Então, eu acredito que isso não é radical. Isso, pelo contrário, isso é popular. Eu acredito que a gente precisa caminhar ainda muito para desconstruir algumas coisas da nossa política. E voltar ao povo e conferir poder e dizer, gente, vocês têm o poder de definir. Analisando a sua vida concreta, né, o que é o menos pior para você, você tem essa condição. Você não precisa esperar que alguém te diga o que fazer, né? Você pode sinalizar para quem você quiser, desde que você analise as suas condições imediatas, a sua existência, e diga para você mesma, esse aqui, né, porque consigo avaliar que vai me conferir determinados direitos. Esse aqui porque vai me conferir uma determinada situação e eu prefiro experimentar o novo e tal coisa. Então, que as pessoas possam analisar. Eu acredito que radical seria se a gente se retirasse desse processo e dissesse, segue aí a vida, né? A gente já perdeu, tipo assim, a gente não tá mais na disputa. Isso seria um lavar de mãos. Só que não, o que a gente quer efetivamente disputar é a direção dessa política, que dentro do governo ou fora a gente vai continuar disputando. Talvez isso seja algo novo para as pessoas, que só entendam que o processo eleitoral e que ocupar cargos políticos faça parte do jogo político e dos agentes que definem políticas. Mas quem conhece a política e sabe como se dá a política e como se faz a política, entende que cada agente, que cada ator, mesmo da sociedade civil, e que não ocupe um cargo eletivo, é fundamental para direcionar e para pressionar políticas públicas e direitos sociais. Quando a gente entra para dentro de um conselho, por exemplo, a gente compreende efetivamente que cada linha do que sai na lei é discutido e disputado. E quais são os atores que se colocam nessa disputa? Efetivamente, a gente vai continuar se colocando na disputa como a gente já se colocava. Então, seremos um agente, e isso também é democracia. Isso faz a democracia respirar melhor, porque isso é participação, isso é poder de crítica, isso é poder de análise. E a gente deixa livre para que as pessoas efetivamente possam pensar as suas vidas e decidir com base nas suas vidas. Que eu não tenho propriedade para dizer o que é melhor para a vida das pessoas. Elas é que precisam dizer. Então muda esse enfoque, né?
E eu acredito muito nisso. A gente acredita muito na população e no poder popular. E se coloca ao lado dela para continuar lutando. Nogueira, quer colocar alguma pergunta? Só para fechar aqui, para não atrapalhar também o tempo e Natália fazer uma análise rápida aí, um comentário rápido. Iniciamos ela coloca aqui a nota agradecendo 11.622 votos que você teve. Você também é eleitora. Domingo você ficará neutra? Como eleitora? Não. Cláudio, tá cortando para mim. Eu não sei. Eu juro que eu tô avaliando os dois, sabe? Assim, eu tô buscando todos os históricos, tudo que eu posso para poder embasar a minha decisão. Eu tendo sempre a escolher pelo menos pior, né? Eu digito, né, um número na urna. Não sei se nesse domingo digitarei um número na urna ou se digitarei 50 de novo e anularei. Eu ainda estou indecisa. Até lá é um caminho para poder avaliar, né? Mas definitivamente, por hora, eu ainda não sei como proceder. Eu mesma estou avaliando como eleitora, buscando as informações sobre os dois, buscando, por exemplo, a Vladimir, né, no Congresso, a sua atuação melhor. Estou buscando sobre Caio Viana, as atividades em que ele se inseriu. Então, assim, há ainda uma análise, né, em questão. Eu estou avaliando, como eleitora, avaliando ainda. Mas não deixo de votar, né? Eu vou lá e eu vou votar efetivamente. Natália, são 9h06. Acho que não tem pergunta que eu não tenha abordado aqui e procurei fazer menos e repassar mais. Tem uma pergunta aqui que o Mário Filho, advogado, colocou aqui, e uma militante sua, sempre tem militante seu aqui, mais exaltados aqui, acompanhando nas redes sociais, alguns com a radicalidade chega a lembrar bolsonarista e confirmar a frase de Janaína Pascoal, petista sendo trocado. Mas, enfim, o Mário Filho pergunta aqui: caso Vladimir ganhe a eleição no próximo domingo e te convidasse para uma secretaria, você aceitaria? Não. E se caso acredito que fazer também não. Porque fazer parte efetiva de um governo é estar junto com aquele governo, né? Defendendo. A gente já conhece os projetos dos seus antepassados, dos passados, né? Da família. A gente não corrobora com esses projetos. Nem utilização clientelista, nem malversação do recurso, nem corrupção, a gente não corrobora. O que a gente espera é que eles reiterem isso. Eles podem não reiterar, isso é correto. E a gente quer que eles não reiterem. A gente quer que efetivamente eles atendam a população. Mas participar de um governo, não. E a gente não tem problema. A gente pode, por exemplo, prestar assessoria, a gente pode estar por dentro dos conselhos, a gente pode ter voz e escuta. Nesse sentido, a gente está ao lado da população e se coloca para defendê-lo, né, junto do governo. Mas não dentro do governo, não participando dentro de um governo. Mas por fora, a gente sempre vai estar ao lado da população. Bem, Natália, são 9h08. Eu acho que todas as perguntas que tinha para fazer, acho que foram feitas talvez melhor do que eu poderia fazer pelos colaboradores do grupo, pelos ouvintes telespectadores. Eu vou deixar o espaço que falta aqui para suas considerações finais. Sim, agradecer ao Aloísio, agradecer ao Cláudio, a todos que nos assistiram hoje, que nos escutam, que estão nos acompanhando já há um tempinho, né, esse tempinho da campanha. Agradecer extremamente nossos 11.622 votos. Foi uma votação muito expressiva para a nossa primeira eleição. E eu fico muito feliz com isso. Isso demonstra que existe um campo fértil. Existe uma seara para o trabalho da esquerda. E, nesse sentido, a gente se coloca à disposição para a luta, para continuar na luta, que é o nosso lugar. A gente enxerga as eleições como mais uma trincheira de luta, mas não a única e nem a melhor possível, como eu venho tentando defender aqui. Eu sei que isso, para algumas pessoas, parece inimaginável, né? E aí estar fora de um governo e ainda assim se colocar na luta. Mas isso é democracia.
E a gente preza pela democracia para que vários atores, não só agora o PSOL, né, não só o PT, não só a Natália, que se torna uma referência, né, com essas eleições, mas outros atores surgirem na sociedade e pautarem, quererem discutir dentro do Conselho de Direito, entrarem para participar desses conselhos, entrarem para participar efetivamente da política pública. Então, isso que eu faço agora é um chamado. Estejamos nas ruas presentes, disputando essa política, estejamos nas audiências públicas que surgirem, estejamos dentro dos conselhos de participação popular, participemos. Não nos eximamos da nossa posição, né, de cidadãos e cidadãs. Que a gente consiga se colocar na cena pública. A gente sabe que agora a gente vai ter um espaço reduzido, não tem mais a TV, né, não tem mais a rádio com as propagandas, e que provavelmente a gente vai sumir das mídias. Mas isso não significa que a gente sumiu das lutas. Então, continuem nos acompanhando, continuem vendo, observando as nossas análises, observando como a gente enxerga a política e como a gente enxerga a própria vida. Tem campo para esperança. Vai ser diferente. As urnas já mostraram agora e a gente anseia por esse momento. No Brasil inteiro, essa mudança está acontecendo e vai acontecer também em Campos. Isso é possível. Por isso, continuaremos nas ruas e nas lutas. Muito obrigada. Eu queria, antes de me despedir, Cláudio, fazer um testemunho. Não conhecia a Natália, nunca, nem pessoalmente, nunca havia visto. Fiz a primeira entrevista na pré-campanha. Na verdade, a primeira pessoa a anunciar uma candidatura do PSOL em Campos fui eu, uma entrevista que fiz com Marcelo Freixo. Marcelo Freixo com Talíria? Não, foi Marcelo Freixo. Marcelo Freixo. Então, como repórter, primeiro anunciar que teria uma candidatura. Não conhecia a Natália, nunca tinha visto. Fiz a entrevista com ela enquanto candidata. E fiz outras duas antes dessa já como candidata, né? Como fizemos com todos os candidatos. E já entrevistei algumas pessoas. Eu entrevistei Lula, entrevistei Fernando Henrique, entrevistei Ulisses Guimarães, entrevistei Mário Covas, entrevistei Drauzio Varela, entrevistei Mohamed Khatami, entrevistei Brizola para cá, todos os governadores do estado do Rio de Janeiro. Eu fiz algumas entrevistas. E percebi uma evolução muito grande dela, daquela primeira entrevista, pré-candidata, ainda talvez um pouco assustada, como ela mesma admitiu aqui, estaria uma grande evolução. E antecipei, por interpretação, por essa capacidade que Aristóteles dizia, né? Excelência não é virtude, é um hábito. Eu estou nisso há muito tempo, acompanho a eleição desde 89. Uma burro que, ou seja, alguma coisa eu aprendi. Antecipei a revelação que ela seria. Tenho discordâncias eu, Aloysio, de pensamento, com algumas pautas identitárias que eu acho que acabam causando, que nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo, acabaram causando avanço da direita. E não são um pensamento meu, pensamento de pensadores como o cientista político Mark Lilla, o filósofo esloveno Slavoj Žižek, a crítica cultural Camille Paglia. Não estou sozinho nisso. Mas quero dizer, como entrevistador, como jornalista, Natália tem o meu respeito. Parabéns pela votação. Muito obrigada. Não que o meu respeito signifique grande coisa, mas você marcou essa eleição. Parabéns. Muito obrigada. Eu realmente estava muito assustada, né? Vencido o medo, a gente vai com medo mesmo, não tem problema. É isso. Tá certo, Natália. Obrigado, Natália. Parabéns. Bom dia. E tomara que você não suma da mídia. Se a luta... amanhã... Desculpa, Luiz. Desculpa, Nogueira, desculpa. Não, eu queria dizer que se a luta continuar, se o trabalho continuar, vai ter sempre destaque em qualquer mídia séria e competente. Não tenha dúvida sobre isso. Eu me lembro que até uma vez o Roberto Henrique se questionou isso, quando tinham pré-candidatos, que eu dava no blog esse espaço, na época Gil Viana era pré-candidato e a Vladimir. Eu falei, lógico, Roberto Henrique, eles têm mandato, você não tem. Um político com mandato, ele não necessariamente tem mais evidência. Né? Não há como fugir disso, né? Mas o espaço está aberto, claro. E, enfim, vamos acompanhar e
te digo pessoalmente e profissionalmente, tenho expectativas sobre os seus próximos passos. E muito obrigado, parabéns de novo pela votação, e amanhã estamos aqui com o Rafael Twin, vereador eleito, ex-presidente da Fundação Municipal dos Esportes. Se Deus quiser, a partir das 7h15. Valeu, Natália, bom dia, obrigado, muito obrigado. Bom, 9h15, fechamos por aqui o Folha no Ar, primeira edição desta segunda-feira, semana que antecede aí as eleições 2020, segundo turno em Campos, no Brasil, as cidades que têm aí, né, essa definição prorrogada para o segundo turno. Voltaremos amanhã às 7h15, sempre no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Você segue aqui na Folha FM, ouvindo o que há de melhor da informação e da música, é claro.